Olá pessoal, hoje nós conversamos então sobre a quarta semana, a quarta etapa de leitura do Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. E hoje nós conversamos sobre os capítulos 13 a 16. E no capítulo 13 nós estamos na Ponta das Baleias, em 7 de janeiro de 1865, e aparece aí um novo personagem, um personagem assim, bem engraçado e bem interessante, que é o João Popó. Ele é um cara absurdamente patriota, né? Ele é cheio de filhos, né? Tem muitos filhos ali, praticamente todas as mulheres da região. E o momento mais ansiado por ele do ano é justamente o dia 7 de janeiro, que é feriado, e eu andei pesquisando, é feriado realmente até hoje, em que se comemora a expulsão das tropas portuguesas da ilha de Itaparica durante as guerras da independência, em 1823. E o Popó, né, como ele, esse cara extremamente patriota, é o momento mais ansiado. Então ele faz discurso, ele promove ali uma grande festa, né, nesse local, no dia. E dentre os 4 filhos dele, né, dentre os vários filhos dele, 4 se destacam, que tem nomes comemorativos aí de grandes generais, de grandes comandantes. É o Washington, o Cochrane, o Labatut e o Lafayette. Então, ele se encontra com esses filhos, né, na rua, e os filhos contam a ele que ali longe, no Brasil, mas longe dali, está acontecendo uma guerra contra o Paraguai. E ele fica, então, né, empolgadíssimo, porque os filhos dizem a ele que é certo que as pessoas o governo vai começar ali um programa de alistamento, né, para ir para a guerra, e ele fica animadíssimo, porque ele, do jeito que ele é patriota, né, com muitos e muitos filhos, né, ele fica feliz da vida porque vai ter ali vários filhos querendo ir para a guerra, né? Mas não é bem o que acontece, porque nenhum dos filhos, por um motivo ou outro, quer ir, né? Nenhum deles se alista, exceto um deles que já faz parte ali do bando da fé, que é o Zé Popó. Então ele é tido ali como bandido, vive foragido, mas é justamente ele que se empolga, né, com essa ida para a guerra. E antes que o João Popó saiba disso, ele quase morre de desgosto, ele fica muito doente mesmo, e ele deserta os filhos, ele faz um escarcéu. E no final das contas ele diz que já que nenhum filho dele quer se alistar, ele mesmo vai se alistar, né? Mesmo já estando velho. E aí nós pulamos para Salvador, para maio de 1866, voltamos lá ao poeta, o Bonifácio Odulfo, que o Amileto agora morreu, e com a morte do pai, ele que era um poeta, todo cheio de ideais, né, agora muda completamente de personalidade. Ele vê ali a possibilidade dos irmãos quererem passar a perna nele nos negócios da família, então ele assume tudo e já começa a forma ali meio errada, né? Porque ele começa a negociar com venda de uniformes militares, só que ele faz isso tanto para o Brasil quanto para o Paraguai. Então ele segue ali bem os passos do Amileto, né? Capítulo 14 do Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro. E esse capítulo começa no Paraguai, né, durante a Guerra do Paraguai, em maio de 1866, e é um capítulo assim fenomenal, porque ele se passa realmente no meio da guerra, né, entre uma batalha, e ele tem uma cena que me lembrou muito a Ilíada, porque ele tem a participação, acontece ali uma grande batalha, com a participação dos orixás, que, né, tem muitos baianos, muitos escravos ali lutando na Guerra do Paraguai, cada um deles protegido ali pelo seu orixá. E um deles, agora eu não me lembro qual, né, porque eu sempre confundo esses nomes de orixás, porque eu não entendo nada disso. Mas um deles acha estranho, né, que os orixás não estão interferindo ali na guerra, né, protegendo os seus súditos, digamos assim.
Então, esse orixá vai tentando, vai conversando, vai procurando os outros, né, os seus irmãos, e tentando convencê-los a participar da guerra. E quando eles realmente entram na guerra, realmente é uma cena que lembra muito a participação dos deuses mitológicos na Ilíada. E é uma cena, assim, excelente, né? Porque a gente vê a ação ali como eles influenciam os guerreiros, né, nas suas ações. Então, é bem interessante. E o Zé Popó, né, que é o filho do João Popó, que fazia parte do bando da Fé, está ali no meio da guerra, e ele está tentando entender, absorver ainda os novos ares do Sul, né? Porque para um baiano estar lá no Paraguai, né, no meio da guerra, em maio, né, que é inverno, então tudo para ele é estranho. Tá? Até a língua é estranha, o terreno é estranho, o clima é estranho, tudo é estranho. Né? Então ele está, além da experiência da guerra, ele está ainda tentando se aclimatar com essa situação, com essa nova realidade, né, que ele está vivendo. E no finalzinho, então, isso em meio à batalha. E no final, então, os outros orixás estão tentando convencer Ogum a entrar na batalha, que é realmente o deus, né, o orixá da guerra. E ele não quer entrar de forma alguma na batalha, mas o Exu consegue fazer, né, convencê-lo a entrar na batalha, disfarçado ali de Yansan. Bem mesmo no clima do que quem leu aí a Ilíada vai lembrar bastante dessa cena. E aí a gente pula ainda na região, mas já na Argentina, após a batalha, já cerca de um mês depois, e a gente vai encontrar numa taberna na Argentina o Patrício Macário, com a perna ferida, né, lembrando ali da família que ficou lá na Bahia. E ele está num estabelecimento vazio, então ele chama o garçom para beber com ele, fica ali contando histórias de batalhas, simulando batalhas ali com as garrafas. Quando chega o colega dele, o Capitão Vieira, que foi os dois, né, o Macário e o Capitão Vieira, que participaram daquele cerco malfadado, lá onde eles foram presos pelo bando da Fé. E o Vieira chega com uma novidade, que o Macário será promovido a major, mas deixa a insinuação ali que isso é por conta da família dele, né, da importância que a família dele tem lá na Bahia. E o Macário fica, né, possesso com isso, diz que não, que o Vieira é um incompetente, que não tem nada a ver com família, e eles acabam brigando. E o Vieira ameaça o Macário de vingança e acaba saindo, né, indo embora, mas deixando ali no ar a promessa de que irá se vingar dessa briguinha ali que eles quase chegaram a ter. E assim termina, né, o 14º capítulo. Dando sequência à nossa leitura de Viva o Povo Brasileiro, do João Baldo Ribeiro, chegamos ao capítulo 15. E nesse nós vamos mais longe, né? Vamos para Lisboa, em novembro de 1869. E quem está lá em Portugal é o Bonifácio Odulfo, com a esposa, a Henriqueta, e ele está escrevendo um ensaio sobre a influência do clima no desenvolvimento das nações. Ele chega àquela conclusão, né, de que os países quentes, os países tropicais, não têm possibilidade de desenvolvimento justamente por conta, né, do calor, que estimularia aí a vagabundagem. E nisso ele concorda com ele, né, a sua esposa, a Henriqueta. Eles estão hospedados ali na casa de um marquês, porque ele foi para lá para fazer ali contatos comerciais. E ela está maravilhada com Portugal, né? E tem um trecho aqui bem interessante, porque eles começam uma conversa comparando o Brasil e Portugal, né? Logicamente, ela está maravilhada com o luxo em que ela está vivendo, com tudo que é lindo. Portugal é lindo, é frio, tem gente bonita. E ele diz então para ela esperar até chegarem a Paris, porque aí é que ela vai ver o que é civilização. Eu vou ler aqui um trechinho da conversa deles, né? Já falas como uma portuguesa,
É admirável como tens talento para estas coisas, disse Bonifácio encantado. Estás linda como uma princesa, minha princesinha portuguesa. Mas nunca falei lá muito à brasileira. Isso é verdade. Sempre tiveste uma maneira de falar muito distinta. Foi uma das coisas que primeiro me atraiu em ti. E teu pai, o velho barão, fala exatamente como um português. Disto ele sempre fez questão. Costuma dizer que, pela voz, sempre saberão que ele nunca andou no meio dos pretos e que se formou em Coimbra. Estava a pensar em como é linda esta casa, este palácio. Já comentamos isso, mas não me canso de comparar essa riqueza e esse refinamento à pobreza do Brasil, onde, por mais que haja dinheiro, não se pode realmente ter nada disso. Não é nem que não se consiga comprar essas coisas, importá-las, mas há algo que não se pode levar, essa atmosfera, esta civilização que está no ar. E ele repete, né? Nem me fales, não penso em outra coisa. Como é bom andar por ruas decentes, sem jamais ver um negro ou um esmolambado, como na Bahia. Estar entre pessoas que falam corretamente e está a ver-se que tem um mínimo de cultura, até as mais pobres. Então, eles começam aí essa conversa, né, totalmente elitista, né? E daí a gente pula para Itaparica, volta, né, para Itaparica já em 1870, em maio, e com a volta do Zé Popó da guerra do Paraguai, o João Popó, lembrando aí que ele era extremamente nacionalista, e ele vira outro homem, ele sai de casa, né? E das mulheres ali que ele tem, com quem ele tem os vários filhos, a única que ele não consegue domar é a Rufina, que é tida ali como uma feiticeira ali na região. E ele está agitado porque o Zé Popó está voltando, já como cabo, e ele está fazendo uma festa ali, organizando essa festa há meses, né? Com grandes discursos, porque o seu filho vai ser um herói condecorado. Só que as coisas não saem muito bem como ele imaginava, porque ali no meio da cerimônia, todo mundo percebe que o Zé Popó está visivelmente incomodado com a situação. E quando perguntam a ele, né, o que lhe marcou na guerra, ele responde que as bicheiras que ele via nos cadáveres e que passavam para os feridos, às vezes comendo os seus companheiros vivos, né? E o medo que é onipresente ali, que todo mundo sente, né? Por mais que tente esconder, por mais que tente mostrar que não tem, né? É uma presença muito forte. Então, né? Isso daí foi um baque ali pro pai dele, porque, né, o meu filho vem um grande herói de guerra, e na verdade ele mostra ali os horrores, né, da guerra. E aí tenta intervir, dizendo que, inclusive você salvou um capitão, né, o Macário. Aí ele diz, não foi bem assim, né? Eu mais o ajudei do que o salvei. E o meu orgulho, né, eu teria motivo para ter orgulho, né, porque se essa guerra servisse para melhorar a condição de vida do povo. Eu tive vergonha também de matar, né, principalmente crianças, porque no final da guerra o Paraguai já estava sem homens, sem soldados, então começou a mandar meninos para a guerra. E eles tinham que matar esses meninos soldados, né? E ele falou que isso é um motivo que ele vai se envergonhar para o resto da vida. Então, a cerimônia ali, organizada pelo pai com tanto ardor, né, foi um verdadeiro fracasso. E aí, já ainda em 1871, deixa eu conferir aqui, em junho, né, a gente vai acompanhar um ritual na mata, um ritual da religião afro, né? E o Macário voltou ali para a região, e ele está meio desiludido. Ele vai a uma festa lá no exército, uma discussão, na verdade uma discussão de um grupo republicano, começando ali uma semente republicana. Mas ele está desiludido com o exército, ele não acha que vai fazer muita diferença, né?
Ele então resolve sair da reunião, vai passear, vai esparecer um pouco. Houve um barulho lá no mato e quando ele se aproxima, ele vê aquele ritual, ele acha interessante e fica escondido, olhando. Mas, de repente, uma das mulheres ali, né, que está com o santo, recebeu lá o orixá, vem e fala com ele. Fala com ele como se já fossem velhos conhecidos. E vem a cabeça dele, então, a da fé. E ele continua ali assistindo, ele vai conversar com o... Agora eu esqueci o personagem, o nome do personagem, que mostra ali, fala sobre o ritual, explica um pouco do que se trata ali. E ele fica extremamente curioso, ele prova ali as comidas de santo, né, e faz todo ali uma explicação sobre o ritual. E quando ele dá por si, ele leva o maior susto porque ele dá de cara justamente com a da fé, né? E os dois acabam ali se envolvendo. Concluindo a nossa etapa semanal do Vivo Povo Brasileiro com o capítulo 16. Estamos em Salvador, julho de 1871, e a Henriqueta, a esposa do Bonifácio Odulfo, agora que eles voltaram da Europa, ela maravilhada com tudo que ela viu lá em Portugal, ela não suporta mais Salvador. E ela está muito amiga agora da Titisa, que é a segunda esposa do Vasco. O Vasco era ali o marido da Carlota, né? Que era irmã do... Agora eu esqueci. Esses personagens confundem. Irmã do Bonifácio. E ela se matou e ele casou novamente com a Titisa. E as duas querem mudar-se para o Rio, porque é a corte, né? Pelo menos lá tem algo parecido com o que elas encontraram em Portugal. E entediada, né? Ela não tem ali o que fazer naquele lugar que ela odeia, e ela recebe a notícia então de que o cunhado, o Macário, vai chegar, e ele sempre foi, ele é o mais jovem, né? Era o caçula, e ele sempre foi mais foguento, né? Com as mulheres, então ela decide arrumar ela mesmo o quarto para ele. E ela deixa lá flores com significados especiais, espera que ele saiba que aquelas flores que ela está deixando significam paixão, porque ela leu ali num livrinho, né? E então ela está com essa ideia fixa de seduzir o cunhado e arruma ali tudo para isso. E também ela procurando ali, remexendo nas coisas, ela encontrou, conversando com o Bonifácio, e ele veio assim com umas histórias meio estranhas pro lado dela, e depois ela achou alguns livrinhos escondidos numa gaveta, os livrinhos ilustrados, e ela descobriu que ele tem fetiche por chicote, e que ele pediu a ela para ser chicoteado, né? E ela achou uns livrinhos ali com cenas bem eróticas, né? de pessoas, inclusive homens, sendo chicoteados. E ela fica horrorizada com aquilo, apesar dela não ser nenhuma santa, né? Para a gente ver aí a hipocrisia de um lado e de outro. E aí voltamos para o Macário, em que ele se lembra da fé, né? Ele lembra do que aconteceu com ela, eles não puderam ficar juntos, né? Ela sendo guerreira, ela falou, não, eu jamais vou sair daqui, né? Eu vou deixar essa minha vida de luta, e também não tem como você participar, porque, né, você vem de outro ambiente, você vem de outro local, não tem como a gente ficar junto. E ele se lembra dela, né, com saudades, mas ela ficou na Bahia e ele agora está ali no Rio. E pulamos para um outro local chamado Santo Inácio, em um povoado, em fevereiro de 1896. E esse povoado tem a fama de ser um local habitado por bandidos. E tem um viajante por ali, que é o Filomeno Cabrito, personagem novo, que está ali hospedado, está ali de passagem, e ele vai a
um boteco lá, né, numa roda de conversa. E nessa roda de conversa tem o cego Faustino, que está contando uma história. E a história que ele conta é um resumo do livro que aconteceu até aqui. Desde a história lá do Capiroba, passando, né, por todas as sequências até chegar ali na da Fé. E a gente fica sabendo, através dessas histórias dele, né, que a da Fé continuou ali a sua jornada ali pela região, espalhando o orgulho de fazer parte do povo, né, o orgulho de ser povo, que as pessoas têm que se orgulhar de ser o que são. E nesse momento, né, em 1896, não se sabe mais dela, né, ela virou quase uma lenda, não se sabe se morreu, se não, né? E ele fica, né, o Filomeno Cabrito, fica empolgado com essa história e até com um pouco de medo de encontrar esse bando da Fé, pelas histórias que ele ouviu. Mas, no dia seguinte, ele segue, então, a sua viagem. E a gente fica sabendo que ele está indo para Canudos, né, para o Arraial de Canudos, onde é um local ali que está criando uma fama de ser um local de extrema liberdade, para segurança e liberdade para quem quiser fazer parte. E no finalzinho do capítulo, vamos para o Rio, em 1871, e aí acompanhar aí a visita do Macário para a família, né? E a Henriqueta não se faz de rogada, ela vai com tudo para cima do cunhado, né? Tenta agarrá-lo, mas ele a rejeita. Ele até confessa que eles chegaram a dar um beijo, mas não passou disso, e ele não quer levar aquilo adiante, primeiro porque ela é esposa do irmão, e segundo porque ele está apaixonado por outra pessoa, né? Ele está apaixonado pela da Fé. E ela está toda arrumada, né? Porque ela está esperando um famoso pintor ali que vai fazer o retrato dela. Então ela, né, primeiro ela se humilha, faz aquelas ceninhas todas que a gente está acostumado. Faz chantagem, ele se mantém firme e ela então, né, recupera ali o orgulho, arruma a roupa e vai então para receber o pintor e ser pintada. Mas aí a gente vê aí que ela saiu bem furiosa, né? E provavelmente ela irá aprontar alguma coisa. E essa foi, então, a nossa quarta semana de leitura. Vamos agora para a reta final do livro, né? E nessa semana, então, as coisas começaram a entrar ali os focos narrativos, né, que já vinham se juntando desde a semana passada, agora já estão mais coesos, a gente já vê mais uma interação entre os vários personagens, né? E está bem interessante, né? Um livro que vai dar pena quando acabar. Leitura muito gostosa, não é fácil, mas é muito divertida, é muito interessante, né? Ver esse passeio pela nossa história através desses personagens. Então, a gente volta aqui a se encontrar na semana que vem para encerrar esse livro maravilhoso, tá bom? Um abraço para vocês, obrigado aí por assistirem.